Olá, pessoal. Eu trouxe algumas questões para vocês aqui de língua portuguesa da Banca Fundatec e vou mostrando para vocês, pessoal, como a banca costuma cobrar aí suas questões e as provas de língua portuguesa da Banca Fundatec, elas são provas aí bem parecidas. Então, tudo que a gente vai abordar aqui são conteúdos aí muito bons e que aparecem sempre aí nas provas da Banca Fundatec, beleza? Então, a banca sempre coloca o texto, né, de língua portuguesa. Agora, as últimas provas estão vindo aí, praticamente quase todas de 2023, 2024, com lacunas, né? Então, a banca deixa lacunas para os candidatos irem preenchendo ali para responder depois, né, as questões aí, beleza? Então, eu já vou lendo para vocês e já fazendo anotações aí, porque eu não consigo depois voltar nessa página aqui, tá bom? Estudantes de Maquiné concorrem a Prêmio Nacional com app de geolocalização do mosquito da dengue. O ano de 2024 veio com uma nova preocupação para os moradores de Maquiné, no litoral norte. O número de registros, então aqui a gente já tem uma lacuna na linha 2, né? A letra G aí de registros, né? Então aqui já temos uma lacuna. A banca coloca, pessoal, para verificar aí a ortografia correta das palavras aí nas questões. Então, de registros de dengue, né, sem precedentes na cidade. Para evitar que os 12 casos confirmados da doença, sendo um deles contraído no município, né, aumentasse, o professor Emerson Magni provocou os alunos da terceira série do ensino médio sobre o que poderiam fazer, né, para combater o problema. Aí aqui temos outra lacuna, né, a resposta, né, o artigo A. Aqui, pessoal, no início da frase é apenas o artigo A mesmo aí, que ele antecede aí o nosso substantivo resposta, né? Então, a gente tem a resposta. Ele não é aí a letra A com um acento indicativo de crase, é apenas o artigo aí A, beleza? Então, na linha 6 aí, o artigo A. A resposta da turma de empreendedorismo e linguagens digitais veio em forma de aplicativo elaborado para ser administrado pela prefeitura com a colaboração da população. Aqui também a gente tem apenas o artigo A. A gente tem aqui, pessoal, a preposição com, né? E o artigo A. Para ter o acento indicativo de crase, a gente teria que ter a preposição a mais o artigo a, tá? Então, aqui é apenas mesmo o artigo a que acompanha aí colaboração, né? Que é um substantivo. Então, com a colaboração da população, nele, né, há 4 opções para o usuário. Confira abaixo. Prevenção, então a gente tem aqui mais uma lacuna, né? Prevenção, a gente coloca aqui o C cedilha, né? É possível assistir a vídeos. Aqui, pessoal, a preposição a, ela também não tem aí o acento indicativo de crase, porque vídeos é uma palavra masculina, né? Os vídeos. Então, a gente não usa aí acento indicativo de crase diante de palavras masculinas. Então, aqui também a gente só tem a preposição a sem aí acento indicativo de crase. Então, é possível assistir a vídeos, né, com orientações. Sintomas, além de um vídeo que descreve o que as pessoas com dengue podem sentir, um ícone leva para uma lista de postos de saúde na cidade com endereço e telefone. Mapeamento abre um mapa do município com identificação de locais com casos ativos, casos suspeitos e locais livres do mosquito Aedes aegypti. Faça sua denúncia. O usuário é direcionado para a Vigilância em Saúde do município. O estudante Nicolas Werlich, de 17 anos, comenta:
Foi um trabalho árduo para a gente conseguir direcionar bem os pontos e achar uma solução, misturando a parte de tecnologia com a social. A gente pensou no aplicativo Show Aedes, no qual a gente consegue rastrear, monitorar e dar dicas aí de como tratar os possíveis sintomas e onde fica a unidade de saúde mais próxima. Está sendo incrível porque é uma causa boa e não é um projeto que vai ficar somente na escola. Percebendo o potencial da ideia, o grupo inscreveu a iniciativa no prêmio, Solve for Tomorrow, organizado pela Samsung, que reconhece projetos de investigação e experimentação científica ou tecnológica desenvolvidos por estudantes do ensino médio de escolas públicas. Eu faço mestrado na UERJ, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, na área de tecnologia, e soube desse concurso da Samsung através de um colega. Achei muito interessante esse projeto que os adolescentes fizeram e agora estamos entre os 20 semifinalistas de todo o Brasil e somos o único projeto do Rio Grande do Sul nesse concurso. Conta Emerson Magni, professor de matemática por formação, mas que também leciona as disciplinas. Aqui tem outra lacuna, pessoal, é o SC, Disciplinas, SC. Então, a outra lacuna aqui na linha 27, de empreendedorismo, linguagens digitais e resolução de problemas do novo ensino médio. A divulgação dos 10 finalistas está prevista para o dia 16 de outubro de 2024. Em 3 de dezembro serão conhecidos os vencedores, ganhando ou não. Nicolas e sua turma já se sentem orgulhosos. Nesse curto espaço de tempo, a gente já conseguiu tantas conquistas. É uma surpresa muito boa, porque é um projeto que envolveu toda a nossa turma. Foi algo que todos nós juntos conseguimos criar e levar adiante com o apoio do professor Emerson, que é um baita orientador, elogia o estudante. Então, bora lá para as questões. Eu anotei aqui as linhas, que tinham as lacunas e as letras. Então, a gente tem essa questão que é muito comum nas provas da Banca Fundatec, Ele pede: assinale a alternativa que preenche correta e, respectivamente, as lacunas pontilhadas nas linhas 6, 7 e 9. No caso, pessoal, eu disse para vocês, todos ali foram apenas a letra A, sem o acento indicativo de crase, Então, a gente tem aqui a alternativa letra A. No dia da prova, vocês podem já fazer a leitura do texto e já ir preenchendo ali as lacunas, depois vocês só respondem as questões. É uma característica da Banca Fundatec, então vocês terão isso na prova de vocês. Assinale a alternativa que preenche correta e, respectivamente, as lacunas tracejadas aí nas linhas 2, 9 e 27. Então, a gente tem a letra G, o C cedilha, e depois, na palavra disciplina, o SC. Então, a gente tem aqui a alternativa letra C, beleza? Essa outra questão aqui, pessoal, já é uma questão de interpretação textual mesmo, tá? Vamos ler aí. Com base no exposto pelo texto, assinale as assertivas abaixo e assinale, V se verdadeiras ou F se falsas. O aplicativo Shoaeds foi desenvolvido por alunos do ensino médio para ajudar no combate à dengue em Maquiné? Sim, Então, a gente tem aqui verdadeiro. O aplicativo Shoaeds permite que o usuário denuncie focos do mosquito Aedes aegypti diretamente à Secretaria de Educação? Não, é a vigilância, Então, aqui a gente tem uma alternativa falsa aqui. Nicolas Werlich é um dos desenvolvedores do aplicativo, tem 17 anos e acredita que o projeto vai permanecer apenas no âmbito escolar? Não, pessoal? Ele disse que
não vai ficar só na escola, né? Então, pelo contrário, aqui é falso também. O projeto Shoah foi inscrito aí no prêmio Solve for Tomorrow, organizado aí pela Samsung, né? E é o único projeto do Rio Grande do Sul entre os 20 semifinalistas, isso mesmo. Então, aqui também a gente tem alternativa verdadeira. Essa questão aqui, pessoal, VFFV. Essa questão aqui, pessoal, é também uma questão aí de interpretação textual que aparece também bastante aí nas provas da banca Fundatec, tá? Geralmente são as primeiras questões ali que a banca traz. Assinale a alternativa que poderia substituir corretamente a palavra conhecidos, sem alterar o sentido do texto. Nesse caso, pessoal, vocês devem voltar no texto mesmo, né? Para verificar ali qual palavra ali, qual sinônimo, né, que tem o mesmo sentido ali, o mesmo significado e que não alteraria o sentido do texto. Na oração, então, ele diz, serão conhecidos os vencedores. Então, aqui a única palavra que a gente consegue substituir sem alterar o sentido do texto é a palavra revelados. Então, eu posso dizer, serão revelados os vencedores. Essa é a palavra aí que pode ser substituída sem alterar o sentido do texto. É um tipo de questão também muito comum nas provas da banca Fundatec. A expressão sem precedentes, considerando o trecho em que ocorre, significa que aqui, pessoal, sem precedentes, ele quer dizer que não houve ali, não aconteceu antes, né? Não teve antecedente. Então, isso não havia acontecido antes. A banca quer saber mesmo o que significa essa expressão no texto, né? Então, ela traz aqui as alternativas. Os moradores de Maquiné estão acostumados com altos números de infecções? Não. O número de pessoas infectadas não é relevante? Não, também. A dengue é uma doença que no passado não apresentou altos índices de infecção? Não, também, nada a ver, né? Todos os casos da doença foram contraídos no próprio município? Não, também. É a primeira vez que o município apresenta esse número de casos de dengue. Então, a gente tem aqui o significado da expressão sem precedentes, quer dizer que é a primeira vez que o município apresenta esse número de casos, ou seja, não houve ali antes disso, né? Então, sem precedentes não aconteceu antes, não teve ali antecedentes, beleza? A palavra inscreveu, ela estabelece a relação paronímia com paronímia, pessoal. As palavras parônimas, elas são palavras que elas têm a grafia muito parecida, o som muito parecido, a grafia muito parecida, mas elas têm significados diferentes. É comum, eu já vi bastante aí pessoas nas redes sociais falarem assim, eu me inscrevi para algo, né? Ou você já se inscreveu? Eu já ouvi muito isso nas redes sociais e não, a gente não pode usar a palavra escreveu para se referir, pessoal, à inscrição, porque inscreveu, quando a gente pergunta para alguém, você já se inscreveu em algo? Então, você já fez a inscrição em algo? E as pessoas acabam trocando, por quê? Porque são palavras parônimas, são palavras que possuem grafia parecida ali, o som parecido, mas elas têm significados diferentes, então não tem o mesmo significado, tá? Eu já vi muitas pessoas, já vi pessoas gravando vídeo e falando assim no vídeo, você já se inscreveu para tal coisa? Não, escreveu, pessoal, é do verbo escrever, é escrever mesmo. E inscrever, que é fazer uma inscrição. Então, elas são palavras com a grafia, né, bem parecida aqui, principalmente aqui, mas escreveu e inscreveu, a grafia muito parecida, o som muito parecido, mas o significado não é o mesmo, tá? Então, as palavras parônimas, né, ou paronímia, como a banca coloca aqui, ela tem essa grafia parecida, mas o significado não é o mesmo. Por isso que é comum mesmo, as pessoas acabam confundindo por causa da
grafia parecida, tá? Mas não tem o mesmo significado. No trecho retirado do texto, o estudante Nicholas Werlich, de 17 anos, comenta: a expressão sublinhada, que é essa aqui, tá, pessoal? Cocei em sublinhar, ela é, né? Então, aqui a gente tem uma questão de análise sintática. Para resolver a questão de análise sintática, a primeira coisa que vocês devem saber é se a expressão sublinhada ou que a banca pede ali, se é um termo acessório ou um termo integrante, né, da oração. Então, pessoal, a gente sabe aqui que a gente consegue retirar esse termo. Se a gente consegue retirar o termo, ele é o quê? Ele é um termo acessório. Então, eu posso dizer, o estudante Nicholas Werlich, ele comenta, né? O estudante Nicholas Werlich comenta. Então, eu posso retirar isso aqui, eu poderia retirar um termo acessório. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu não tenho aqui um vocativo, porque ele está entre vírgulas, né? Que também é a característica do vocativo, mas o vocativo ele é um chamamento. Eu tenho aqui um aposto. O aposto, pessoal, ele tem essa função aí de especificar o substantivo. No caso aqui, o nosso substantivo próprio, que é Nicholas Werlich, né? E ele está especificando ali no aposto que o Nicholas tem 17 anos, mas é um termo acessório, a gente pode retirar e geralmente nas provas da banca Fundatec, o aposto ele vai vir aí seguido, né, entre vírgulas mesmo, é comum da banca, tá? Então a gente tem aqui o aposto. Se você diz, por exemplo, o médico, aí entre vírgulas ali, ou trocando aí, né? Fernando, aí entre vírgulas ali, que é médico, fez plantão. Então, eu consigo retirar ali o termo que está entre vírgulas, que é um termo acessório, e é um aposto, né? Ele está especificando ali o que o Fernando é, né? Então, Fernando, que é médico, Fernando, entre vírgulas ali, médico, fez plantão. Então, eu consigo retirar. O aposto, ele vai estar sempre com essa função de especificar o substantivo, de explicar o substantivo. Então, vocês conseguem retirar esse termo e sem provocar alteração de sentido ali na oração, tá? É bem comum, pessoal, aparecer nas provas da banca Fundatec questões com aposto, questões com vocativo, questões com voz passiva e voz ativa. Então, são questões aí que a banca costuma cobrar bastante. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra acentuada pela mesma regra que tecnológica. Aqui, pessoal, a gente tem o quê? Uma proparoxítona, ó. Aqui, a última sílaba oxítona, penúltima sílaba paroxítona, antepenúltima proparoxítona. Aqui, a nossa proparoxítona, né, que é a nossa penúltima sílaba, ela é obrigatoriamente acentuada, né? Todas as proparoxítonas, elas são acentuadas. O que vocês precisam encontrar? Uma proparoxítona também. Então, esse tipo de questão aqui, ela é bem simples. Vocês vão buscar a mesma regra, em outra palavra, né? Que estão ali nas alternativas. Então, a gente tem aqui, por exemplo, saúde. Aqui é paroxítona, olha. A penúltima é acentuada, então saúde, paroxítona. Possível, paroxítona. A penúltima ali é acentuada. Maquiné, a última é acentuada, então é uma oxítona. Médio, então a gente tem aqui também a penúltima acentuada, uma paroxítona. Aqui, a antepenúltima, olha, número. Então, a gente tem aqui a antepenúltima acentuada, é uma proparoxítona. Vocês vão procurar a palavra ali com a mesma regra de acentuação, tá? Seguem essa dica aí, porque a banca costuma cobrar mesmo essas questões. Vocês vão procurar lá a mesma regra e vão assinalar a alternativa correta, beleza?
Assinale a alternativa cuja palavra apresenta um dígrafo. O dígrafo, pessoal, ela tem aí um único fonema, então a gente tem um único som, né? Eu vou explicar para vocês. Olha, quando eu digo digitais, eu escuto todos os fonemas, ó, digitais. Então a gente tem aqui todos os fonemas. Projeto, eu escuto aqui também a mesma quantidade de fonemas e a mesma quantidade de letras. Prefeitura, a mesma coisa, mesma quantidade de letras, mesma quantidade de fonemas. Casos, aqui também a mesma coisa. E aqui, pessoal, a única palavra que tem o dígrafo é essa, que é dengue, porque aqui a gente tem o G e o U, mas a gente só escuta o som do G, né? Dengue. Então, aqui a gente tem um dígrafo, que é um único fonema, beleza? Esse tipo de questão também a banca costuma cobrar bastante aí, até também para assinalar a quantidade de letras e fonemas. Então, é bom vocês treinarem mesmo, porque a banca cobra mesmo esse tipo de questão, beleza?